Seja muito bem-vindo ao Fora da Ordem 2.0 no meu podcast, aqui na Rádio Azul FM. Você também pode acompanhar pelo Instagram ao vivo para ver aqui a nossa carinha. Nosso convidado é um gato hoje, gente. Pelo @FM Azul 82.5. Lembrando que na quinta-feira a gente disponibiliza esse vídeo completo no YouTube. Então você pode assistir novamente e até encaminhar para outras pessoas. Bom, assunto de hoje é fascinante. Vai me dizer que você nunca teve curiosidade para saber como funcionam os bastidores da moda. O que é uma produção de moda? Como que se faz uma campanha publicitária? Como se faz fotos para grifes? Como se faz um desfile? Além disso, a gente também vai falar sobre o desenvolvimento de biojoias. Você já ouviu falar? Então, aguenta aí que eu vou tomar minha água platina, porque eu preciso hidratar minha garganta, porque eu tenho certeza que hoje a história vai rolar longe. Porque a gente vai falar com um produtor de moda, jornalista, editor de estilo, enfim. Gente, ele é tanta coisa e agora ele é empresário de biojoias, Jorge Marcelo. Jorge Marcelo, seja muito bem-vindo, boa noite e obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Jorge Marcelo, quem é Jorge Marcelo? Explica pra gente. Pois é, Jorge Marcelo, eu demorei muito tempo para gostar desse nome. Eu achava que era um nome de cantor brega. Então, assim, a escolha foi... Minha mãe conta que Jorge sempre ia ser o primeiro neto da família e tal. Então, Jorge existia, fizeram um sorteio, surgiu o Marcelo e, enfim. Mas meus amigos me conhecem como Marcelo, tá? Quando eu entrei no mercado, me graduei, depois de um bom tempo, entrei no mercado como produtor, que, a propósito, completo 30 anos esse ano. Era Marcelo, tá? E Jorge Marcelo, eu resolvi adotá-lo quando eu resolvi mudar de área, tá? Eu digo que minha vida profissional, são duas fases muito distintas. A primeira parte de 93 até 2001 e de 2003 até hoje, né? E aí eu resolvi adotar o Jorge Marcelo. Me deu sorte, tá? Apesar das minhas restrições com o nome inicial, eu admito que ele me deu muita sorte e, enfim, eu adotei. Mas quando alguém se refere a mim como Má ou como Marcelo, eu sei que é uma outra relação. E Jorge Marcelo tem a ver com uma coisa bem mais profissional. Mais profissional. O que mudou nesses anos? Você falou que até 2001 você era Marcelo, depois Jorge Marcelo, porque você mudou de área. O que mudou nessa sua vida profissional? Bom, eu me graduei em jornalismo, demorei 4 anos para conseguir um emprego, foi muito difícil, não tinha contato com nada, eu não tenho um perfil nos anos 90 que pudesse trabalhar em TV, e Campinas tinha pouquíssimos jornais. Jornal é uma coisa de papel, acho que ninguém hoje em dia sabe o que é. Ninguém mais sabe o que é. Mas aquilo que as pessoas usam por exemplo, para cachorro que faz cocô em casa, ele serve, né, para ter uma função. Mas, enfim, demorei muito tempo para me encontrar, ter uma oportunidade, até que uma amiga viu um anúncio de jornalismo. E aí ela ligou, marcou entrevista, fui lá, não sei o quê, e era um programa de TV. Né? Era da TV Manchete, em Campinas. E era a produção de jornalismo para um programa de entrevistas. Tá? Foi meu primeiro contato com esse universo. E desde então, produzi campanha política, 2 campanhas, fiz comerciais para shopping, fiz shopping no país todo. Então, assim, filmes e algumas fotos também eu fazia para magazines e tal. Mas aí o que acontece? Quando você produz um figurino de um filme publicitário, o seu nome nunca aparece. Numa campanha publicitária, o outdoor, a foto tá lá bonita, não sei o que e tal, ninguém sabe quem é você. E aí eu fui me cansando, e aí eu parei, eu fui fazer Unicamp, eu queria saber se eu ia trabalhar na área de cinema, que eu também adoro. Fiz alguns anos como aluno especial no Multimeios da Unicamp. E ali eu conheci um pessoal que fazia parte de um grupo de militância. E ali eu fui parando de fazer a primeira fase da minha vida profissional. Jornalismo, sim. Saí e fui me dedicar a essa ONG, onde eu fiquei 3 anos.
eu acabei sendo eleito como coordenador de administração e finanças e também de comunicação. E eu acabei tendo contato com um pessoal de um site de Campinas. Comecei a escrever, tem uma coluna de comportamento, onde eu era uma pessoa bastante brava, assim, que era de puxar a orelha das pessoas. E aí, nesse período, eu não produzi nada ligado à moda, nem figurino, nem nada publicitária, até que eu resolvi, acontecer algumas coisas e tal, e eu saí. E quando eu saí, eu pensei, não quero voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí eu escrevi um workshop de produção de moda, colocando tudo que eu tinha aprendido naqueles últimos anos, pesquisei mais coisas, apliquei primeiro grupo, funcionou, apliquei um segundo grupo, também funcionou. E o terceiro, aí aconteceu de ter um convite para fazer uns books para uma agência de modelo. Eu ia produzir as roupas dos modelos. Em seguida, eu recebi um convite para escrever uma coluna de moda no jornal, um regional do Cambuí, em Campinas. E dali eu fui escrever uma outra coluna no jornal de Valinhos e Vinhedo. Fiquei um ano. O jornal me deu espaço para eu criar. E aí eu dei o nome de Mondo Moda. Por quê? Porque eu sempre penso em moda como algo muito mais do que apenas a roupa, tá? E nessa coluna eu comecei a ter contato com assessorias de imprensa e ali as coisas começaram a acontecer e o jornal acabou. E eu fui comunicado assim, eu mandei meu texto, aí eu fui avisado, acabou. Ah, é? É, acabou. Ah, beleza. Ah, então, vai ser publicada essa edição, mas acabou. Falei, ah, legal. Aí eu falei assim, bom, e agora, né? Aí um amigo falou assim, escuta, por que você não escreve um blog? Dá pra fazer um blog bacana sobre esse assunto. Isso em que ano? Porque quando a gente fala de blog, parece uma coisa atual, mas faz tempo que você tem o portal. Foi 2006, pra você ter uma ideia. Aí eu fui pesquisar a respeito, como é que funcionava isso. Já existia, naquela época, era muito comum o tal do look do dia. E eu olhava aquilo, achava aquilo horrível. Eu falei, não vai meu perfil. Eu não tenho esse perfil de look do dia, olha o meu tipo físico. Né? E eu não gosto dessa coisa de ficar dando consultoria, não é minha praia. Ou de ficar colocando regras, né? No não que gosto. tem que ser, não como gosto. tem que ser. A moda não é isso. Não, para mim a moda é muito mais do que isso. Tem isso também, tá? É um mecanismo da moda que funciona. Que é uma questão de mercado até. Sim, não tenha dúvida, mas eu queria fazer algo diferente. E aí eu fui pesquisar a respeito e percebi que era possível ter um espaço, que na época era um blog ligado à moda, mas que fosse mais abrangente. E dali nasceu o projeto, porque eu dei o nome de Mondo Moda, que era o nome da minha coluna no jornal, o nome era meu. Comprei domínio, fiquei um ano numa hospedagem gratuita, até que eu falei, não, vou mudar. E aí eu fui aprender a utilizar o WordPress, que é onde é a minha plataforma. Passei madrugadas inteiras pesquisando em fóruns para saber como funcionava, porque eu falei assim, não quero depender de ninguém. E aprendi. Fui errando, lógico, mas as coisas foram acontecendo. E aí já se passaram 17 anos. E o Mondo Moda tem uma história própria, né? Ele foi sendo moldado daquilo que eu gosto, né? Eu sou muito fiel aos meus princípios, tá? Ele tem uma linha específica de atuação. Então eu falo sobre moda, de tendências, desfile, passarela, mas falo de arquitetura, de decoração, porque eu adoro esses mercados. Sobre arte, que é um campo também muito vasto, sobre cultura, sobre cinema, sobre televisão. Um campo de gastronomia também se abriu. Eu fui, inclusive, fazer alguns cursos para aprender como funcionava. Então, assim, e comportamento, até porque faz parte do meu DNA de ser uma figura questionadora. E aí, junto com isso, entra a parte da moda, que aí eu entro numa segunda fase profissional. Tá? Que aí, como produtor de moda, que aí eu tive convite para escrever, para escrever também, mas para produzir o Tutoriais de Moda. E aí a coisa deu uma outra guinada. A primeira guinada foi com o Mondo Moda, a segunda foi com as primeiras revistas. E aí
muita coisa aconteceu. O que é exatamente fazer produção de moda? Antes disso, gente, deixa eu lembrar você que você pode enviar a sua pergunta para o WhatsApp da rádio também. Além do direct aqui no Instagram, eu respondo. Eu vou falar uma boa noite para todo mundo, já que está mandando. Mas você pode mandar no WhatsApp 3461-7522. Vou mandar um beijo para Ana Rainha das Bijus. Ana, eu quero você como entrevistada aqui semana que vem, tá? Vamos conversar sobre isso. Entrevistada não, convidada. Um beijo para Cris, tá mandando um beijo. Tem muitos amigos seus aqui que eu sei. Flávia Jorge falou, vocês arrasam. Obrigada, Flá. Um beijo. O Bruno Monteiro. Meu grande amigo, profissional exemplar. A Fátima, adoro. Beijos para os dois. Ana Paula Barros arrasa. Nossa, da Suíça. Olha, da Suíça. Estamos com a audiência da Suíça. Flávia também, não é? A Flávia mora em Atlanta, nos Estados Unidos. É isso. A Ana Paula Barros, moda é cultura. Com certeza. Marcelo, nota 1000. Minha mãe falou, olha, Marcelo. Ah, belezinha, Ana Rosa. Quem mais? Nossa, gente, tem muitos comentários já. Casella Paisagismo? Cláudia Casella. Fantástico. E assim vai. Jorge é ícone. Beijo pra você, tô de olho aqui. Jal Fácil. João Paulo Fáquio. João Paulo. Um beijo, João Paulo. Tava esquecendo de você, tá vendo? Ó, já tem uma pergunta aqui da Fátima. Uma curiosidade, todas aquelas roupas que os modelos usam nas passarelas são comercializadas ou é só tendência que vai estar nas ruas? Moda. Vamos passar para essa pergunta já, Fátima. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto eu vejo aqui as mensagens, Marcelo. Mundo Moda foi o primeiro portal de lifestyle na região metropolitana de Campinas, né? Olha, lá nos anos 2006 não existia essa palavra, assim, pelo menos não era aplicada no Nem Brasil. portal ou lifestyle? Lifestyle e muito menos a ideia do que seria estilo de vida. O Mundo Moda começou como um blog, tá? E ele foi mudando conforme eu fui tendo contato com pessoas que começaram a escrever, começaram a produzir coisas e alimentar o conteúdo do veículo. Até que um dia encontrei uma pessoa, que é uma pessoa super importante nessa história, que é a Renata Podolsky, que é uma figura assim, uma agitadora cultural. Ela fazia uns eventos incríveis, exposições, fotógrafa, gerente comercial hoje de uma empresa que trabalha com decoração, ligado a áreas com lojistas de decoração. Ela falou assim, escuta, seu veículo não é um blog, é um portal. Porque se você fala tantos assuntos diferentes e muitas vezes você não é você que escreve, você coloca outras pessoas para escrever, não é um blog. E aí eu falei, tá. Aí eu fui pesquisar a respeito, falei, então tá, então vou adotar isso. Bom, lá nas Pricas Eras, onde não existia nada, quando eu cheguei só tinha mato por aqui, você falar sobre estilo de vida parecia um assunto muito distante, tá? Porque a gente não tinha ainda muito formatado na nossa cabeça que é possível você estar na sua casa e entender que a sua casa, seu lar, tem uma função importante. Então, você tem que aprender que trocar a cor do tapete ou a cor do sofá para algo que seja bonito, não só funcional, não só tipo, não estraga. Tem a ver com beleza, com encanto. A sua casa tem que ser algo que te conforte, que te dê bem-estar. Pensando sobre isso, eu falei, então vamos ampliar então o assunto, vamos falar também de assuntos ligados à decoração. Então, aí vai para a arquitetura. Aí vamos também falar sobre gastronomia, porque gastronomia também é um assunto que está sempre em evolução. Alguns anos atrás, você tem uma ideia, o meu pai, ele era chefe de cozinha. Só que na época que ele estava vivo, não se falava essa palavra. Então era cozinheiro. Não tem nada errado da palavra. Cozinheiro. Mas era uma profissão meio tipo qualquer coisinha, assim. Não tinha respeito. No restaurante tinha, mas fora as pessoas achavam que era algo menor. Eu demorei para ter essa consciência sobre como que as novas nomenclaturas
dão um empoderamento Uma a profissões, valorização, né? a valorização de profissões que a gente não dava muita atenção antes, É verdade. tá? Você tem toda a razão. Então, assim, isso, quando você fala mas como assim gastronomia está na moda? Tá. Vide a quantidade de programas de TV, streaming, que fala sobre, ou também realities que falam sobre comida. E o avanço, né? Porque, assim, impressionante como que o nosso paladar avançou junto com a moda. A gente foi aprendendo a A comer gente melhor. aprendeu a comer, a beber melhor, a Muito. valorizar, a sentir o aroma das coisas Sim. e tudo isso são tendências. E outra coisa, a gente vai notando uma coisa assim, que hoje você pode não ser uma casa, tipo, mega luxuosa, que se não for sua praia, mas você coloca lá uma mesa bonitinha, com uma louçaria que você goste, você bota ali uma disposição de um prato, coloca ali um prato, não tem que ser cênico, assim, aquela coisa instagramável. Não, tem que ser saboroso. Mas você põe um amor ali, um carinho especial, faz para alguém ou para sua família, mas põe um toque. O momento de comer torna-se muito mais prazeroso. É a experiência de sentar, do visual e o famoso comer com os olhos, né? E isso tudo tem a ver com o estilo de vida, tá? Você vai mudando o seu olhar diante do mundo. A gente vive num país muito complicado, cheio de problemas sociais, a gente sabe muito bem como funciona, mas também temos que olhar que existem coisas bacanas que podem ser feitas. E muitas vezes, você não tem que ter, assim, tipo, uma louçaria, sei lá, muito chique e tal, mas um prato que não esteja quebradinho, que esteja bonitinho. Você lave um copo bonitinho, que fica, você consegue ver tudo limpinho e tal. Eu ponho um arranjinho de flor, assim, na mesa, delicado, colocar um guardanapo que tenha uma cor, ou que tenha uma coisa que te dê um encantamento. Eu lembro que a minha mãe, ela faleceu há 7 anos, um pouco antes dela falecer, eu lembro que ela falou assim para mim um dia, eu queria que você pintasse o quarto, porque eu tô sentindo falta de beleza. E eu nunca esqueci disso. Ela estava doente, eu estava acamada, e ela olhava para o quarto, e o quarto era branco, ela falava isso. E realmente, a gente precisa de encantamento. É engraçado como que a noção de estética que você tem, provavelmente você herdou dos seus pais, né? Olha, você tinha um chefe de cozinha que é um artista nato pois e uma mulher muito preocupada com a beleza, com o encantamento, com toda a estética. Minha mãe foi uma feminista, né? Então, anos 60, ela dirigia caminhonete. Ela era uma figura realmente de vanguarda. Então, ela me criou de uma forma de respeitar todo mundo, todos iguais, todos têm direitos e em conquistas, tem que ter espaços. E aí, nisso, eu tive liberdade de escolhas. As minhas profissões, né, eu tenho várias profissões que eu me dedico com muito afinco, porque eu respeito muito, primeiro, o que eu quero fazer. O Mundo Moda, para mim, é um projeto feito... eu tenho um carinho tão grande com ele que você nunca vai encontrar algo negativo ou algo que seja agressivo, porque eu sei que tem assuntos que precisam de você ser mais enfático, é lógico. Mas eu me dedico para fazer alguns comentários mais afoitos em outros espaços. O Mundo Moda eu criei para você ter conhecimento, você ter informação e você ter assuntos que mexam com o seu inconsciente também, mas sempre com medindo o tom. Eu não gosto de ser agressivo, eu não uso palavrões. Tá? Eu sei que isso é uma coisa demodê, porque hoje em dia todo mundo usa. Não tem problema, eu também uso no meu dia a dia, ou eu tenho outros momentos. Mas ali não. Ali você vai encontrar assuntos ligados a estilo de vida, mas sempre com um olhar procurando manter uma ética naquilo que eu produzo. Tá? Não é muito fácil, porque tem momentos da vida que a gente fala assim, nossa, aquele assunto merece ser macetado. Mas não vai ser ali, não. Eu prefiro escrever... Eu posso até escrever, mas de uma outra forma que atinja, que toque, mas que seja algo que te
agregue, não Que te provoque de uma maneira prazerosa, né? Eu Isso. tenho essa impressão com o mundo moda. Sim, sim. Ele acaba te envolvendo, mas sempre de uma maneira prazerosa. O Mundo Moda foi um projeto que eu digo assim, a gente nunca sabe quanto tempo de vida vai ter, mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou estar sempre tendo cuidado de estar lá, bonitinho, escrevendo. Daqui a pouco eu vou completar 9 milhões de acessos. É um acesso orgânico. Eu nunca comprei nada para ele, tá? Eu tenho um público que me acompanha há muitos anos. Tem uma troca, isso é muito bacana. O público vai mudando. Eu já encontrei professores que me contaram que usaram artigos que eu escrevi nas suas salas de aula. Eu uso também algumas coisas que eu escrevi, que eu nem lembrava que eu tinha feito, quando eu dou aula também, né? Aí você dá um Google e aparece lá um texto seu. Aparece, muitas vezes. Alunos também já me contaram que utilizam algumas coisas de pesquisa. Pronto, é isso aí. É isso aí. Eu vou voltar na pergunta da Fátima, Sim. porque eu lembrei que eu também já tinha feito uma outra pergunta, né? Sim. Mas eu queria voltar nela, porque é interessante, né, a pergunta dela, quando ela fala, né, porque ela tem uma curiosidade, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Acho que você deve ter ouvido essa pergunta várias vezes já durante sua carreira como produtor de moda. Mas se todas aquelas roupas feitas por estilistas, usadas em desfiles e em editoriais de moda, principalmente, né, são roupas para a gente usar no dia a dia. E aí eu queria emendar uma outra questão que você trouxe, que é a questão social. A gente vive num país com tanta desigualdade social, mas que, incrivelmente, as pessoas são tão criativas que elas conseguem, né, usar da moda a seu favor, usar as tendências com os recursos que elas têm. Olha, vou fazer um comentário da segunda pergunta, depois eu volto para a primeira. Outro dia eu estava chegando em casa e eu moro numa vila bem pequenininha. As ruas são estreitas assim tal. E tem uma pessoa que mora numa rua anterior à minha que sempre chama atenção. Ela sempre usou uma roupa diferente, um chapéu e tal. E há muitos anos eu perguntei à minha mãe quem era. Ela falou, é uma senhora muito sofrida, parece que foi abandonada pelo marido, mora sozinha e tem algum problema neurológico. Só que aí eu comecei a notar que ela realmente se veste de um jeito diferente. E ela usa chapéu, ela coloca um lenço aqui, prende, põe um chapéu, de vez em quando ela tira e ela usa uma composição de vestido por cima da calça. Sabe o que eu percebi? Que ela é uma das pessoas que mais tem estilo que eu conheço. E eu tenho certeza que ela não deve ter noção disso. Mas é o estilo que ela há muitos anos que eu passo ali, eu encontro, eu vejo. E ela é fiel ao estilo dela. Ela é fiel ao estilo dela. Então, assim, isso é muito bacana. Uma coisinha, vamos fazer um beabá, tá? Como que a gente define moda? A moda é um sistema que acompanha o tempo numa sociedade e ela está sempre ligada àquilo que reflete o momento, tá? A roupa é um instrumento da moda, mas a moda também é decoração, arquitetura, literatura, arte. Quando a gente ouve a palavra, está na moda. Está na moda é o que está usando hoje, mas tem uma história ali por trás, tá? Nas passarelas, vou contar uma coisa para vocês. Algumas passarelas, vamos colocar assim, ó. Então, alta costura, tá? É o estilo de roupa feita só em Paris. São peças numeradas, feita no forma mais artesanal do requinte que exista. São peças muito caras. Ela é feita totalmente à mão. O avesso tem o mesmo acabamento da parte externa. Existem casas que colocam mini ateliês que colocam botões, que colocam joias. Então, isso é aquilo que é o ápice do que a gente pensa em relação à roupa, tá? Aí o que acontece? Tem consumidores de alta costura, mas são peças muito caras. Tem vestidos que chegam a custar $2 milhões.
tá? Como que essas marcas sobrevivem? Elas precisam mostrar um conceito, porque elas sobrevivem de estar em evidência. É muito curioso hoje em dia que tem muito jovem que conhece a Balenciaga pelas campanhas que são feitas ou pelos lançamentos, a bolsa lixo, o tênis Crocs com salto e outras coisas que parecem meio estranhas. E é uma marca que tem 100 anos, tá? Quando ela cria esses factoides, assim, ou essas peças assim, muito conceituais ou muito estranhas, ela está mantendo o nome dela em evidência. Então ela vende o quê? Ela vende bolsa, ela vende óculos, ela vende perfume, ela vende cinto, ela vende carteiras, ela vende estilo de vida. Na passarela, a roupa que é estranha ao nosso olhar, a gente talvez não encontre no dia a dia, aquilo é uma mensagem de moda. Aquilo ali tem uma importância, tá? Depois nós temos o quê? O prêt-à-porter, tá? Que é o quê? A roupa feita para vestir. Então as marcas têm como se fosse uma... Não é o conceito da alta costura, que como eu expliquei é toda feita à mão, tá? Mas ela mantém ainda uma qualidade superior, um trabalho com desenvolvimento de tecidos, mas são peças que a gente vê na passarela e fala assim, isso aí eu já estou vendo nas vitrines. Não, você vê as cópias. Ok, funciona também, tá? Mas as cópias da peça ou as cópias da tendência? Olha, hoje não, já há alguns anos é muito difícil falar quem é que determina a moda. No passado era fácil, os grandes criadores de moda, esses nomes que a gente conhece, Coco Chanel, Christian Dior, Rupert Givenchy, Balenciaga, Prada, Miuccia Prada, entre outros, eram aqueles que determinavam. Então aquilo que ele colocava na passarela era aquilo que ia usar na próxima temporada. Muita coisa aconteceu. A moda ficou muito mais democrática. A moda chegou às grandes massas, isso é super importante, tá? No passado, a origem da alta costura eram roupas feitas para nobreza, tá? As pessoas que moravam em castelos, os nobres, né? As baronesas, as duquesas, as condessas. E isso foi mudando. Então, isso é importante, porque a história da moda, quando você vai pegar qualquer livro, você pode ter certeza que você vai encontrar aquilo que a nobreza usava no passado. Raramente você vai encontrar aquilo que os camponeses usavam. Por quê? Porque aquilo quem queria copiar a roupa de um camponês? Não. Então, também não era acessível. Né? Não era acessível. Isso foi mudando tanto, isso é tão importante, essa mudança, porque hoje você vê, tem uma democracia. E é tão rápido que você vê assim, um desfile lá em Paris, que você vê no celular, em 2 minutos, no momento que está acontecendo. Passou 3 meses, já está numa loja popular. Uma cópia, não é uma reprodução, porque é uma cópia. Feito com tecido muito mais barato, acessível e usável. No passado, isso existia tipo, nossa, né? Não vamos mostrar mais para não ser copiado. Mas não é assim. Essas grandes marcas não estão preocupadas com isso. E tem uma história que é até lamentável de falar, mas assim, tem algumas marcas internacionais que elas lançam uma edição limitada de bolsas. Então ela lança para a temporada de verão. Lançou, faz uma grande campanha de mídia, não sei o quê, faz esses factoides, assim, tipo, é uma bolsa de lixo. Não é, né? Na hora que você pega ela, não é bem isso. Vendeu. Não vendeu, elas queimam. Elas destroem. Nas mãos de qualquer um. Porque elas não querem que chegue nas mãos da cópia. Né? Vai ser copiada. Nunca igual, mas vai ser copiada. Segundo informações, eles estão tentando mudar isso. Eu acho pouco provável. Tá? Só uma informação. Recentemente saiu uma matéria falando que o mercado de luxo no Brasil cresceu mais de 50% no ano passado. Então, gente, é o seguinte, tá? A gente está falando que, assim,
Existe mesmo muita gente em crise, muita gente desempregada, muita gente mudou de profissão, perdeu o emprego, mudou totalmente, foi fazer na pandemia, foi fazer bolo, foi fazer Foi fazer. chocolate, foi fazer qualquer coisa para sobreviver. Mas teve muita gente que não sentiu nenhuma mudança de vida, até melhorou. Então, assim, é um país cheio de contrastes e esse é um contraste. E quando você falou da democratização da moda, para mim ficou evidente, porque se você olhar anos 80, todas as pessoas de classe média, ou de classe média para baixo, se vestiam iguais. E era aquela moda sem graça, né? A moda dos anos 80 era muito feia. E hoje, não, realmente, a gente vê uma democratização. Porque a gente vê duas pessoas com o mesmo vestido de classes diferentes. Não é a mesma marca, mas são muito parecidos. Muito parecidos. E a gente consegue perceber quando a gente passa a avaliar as décadas anteriores. Essa democratização realmente é bem óbvia aos nossos olhos. Você sabe que tem até uma piada, né? Que se uma pessoa entrar com uma bolsa Louis Vuitton original no ônibus, É falso. todo mundo fala assim, é falsa. Só que assim, vai que não é. Né? Mas é que a cópia, hoje em dia não, né? Já há alguns anos, as cópias algumas são tão bem feitas que você tem que olhar com muita atenção para saber o que é falso, o que é verdadeiro. Claro que quem trabalha com esse universo tem um olho mais treinado, né? Vai identificando alguns códigos. Mas já aconteceu um caso, por exemplo, assim, ó. Uma vez eu estava num restaurante, aí eu conheço uma pessoa X aí, e ela chegou toda pimpona, com uma bolsa, em princípio Chanel, contando que o filho trouxe a bolsa de uma viagem que ele fez internacional, tal. E realmente a bolsa era linda, uma bolsa escura, uma tela C. Era um formato da Chanel clássico, da bolsa Meu sonho 255. de consumo. Pois é. Aí, né, ela colocou a bolsa assim no encosto da cadeira. E eu tava de costas e eu olhei, eu comecei a olhar sem querer e comecei a ver uns fios soltos. Falei, é falsa. É uma ótima reprodução, mas é falsa. Mas o que ela não te contou é que o filho dela comprou em Chinatown. Pois é. Foi em Nova York, mas foi em Chinatown. Ela não falou de onde era. Olha você sendo preconceituoso. Não, de jeito algum, pelo amor de Deus. Até porque eu acho que ela poderia comprar uma bolsa que custa 15 mil reais. É isso que eu ia falar. O inverso também pode acontecer, né? A pessoa toda pomposa, ela sabe que ela segura. Eu tô com uma bolsa falsa. Se a pessoa tem um estilo... Por que eu citei a vizinha? Porque estilo é você vestir uma roupa e você entender o seu corpo naquela roupa. Você entender que ali tem uma mensagem. Você entender aquilo que funciona para você. Uma pessoa sem estilo é aquela que copia tudo que é divulgado pelas influências, tudo que é divulgado pela atriz X, Y, Z. Ela copia, ela faz o Ctrl-V, Ctrl-C. Isso é não ter estilo. Eu tenho uma amiga que é muito engraçada. Você conhece ela, não vou citar o nome, mas ela vai saber que eu tô falando dela. Ela falava assim pra mim, eu compro a vitrine, porque eu não sei montar um look. E isso mostra muito da pessoa, né? Das dificuldades mesmo de se encontrar, de saber quem é você, de se identificar. Eu acho que a moda ela exprime muito a verdade da pessoa. Total, total. Por isso que é o seguinte, ó, eu sempre faço questão de explicar. Quando você fala sobre moda, a primeira coisa que nos ocorre é a ideia da futilidade. É algo fútil. Só que é o seguinte, todo mundo de manhã acorda, abre o seu guarda-roupa ou abre a sua gaveta, escolhe uma roupa X, porque ela tem que usar aquela roupa para o trabalho. Esse momento da escolha pode ser a coisa que ela usa todo dia. Ela só faz uma variação da camisa, da calça, talvez da bolsa, talvez do calçado, talvez do óculos. Isso é pensar em moda. Com certeza. Pode ser que a pessoa não tenha essa consciência, mas isso é pensar em moda. Por que ela não vai... Por exemplo,
ela trabalha num ambiente super descontraído, tipo uma agência de publicidade, ou uma agência de gente criativa, um lugar onde todo mundo pode se manifestar com o estilo mais descontraído possível. Ela não vai escolher um costume, né? Um terno. Por quê? Porque vai parecer muito formal. E ela vai precisar se encaixar no lugar. Pois é. Ao mesmo tempo, ela é convidada a ir a uma festa, né? Uma festa de casamento, que tem toda aquela pompa, circunstância. Na igreja, com aquele ritual todo de missa, não sei o quê, ela vai ter um olhar diferente, tanto que a palavra é roupa para casamento. Por É quê? verdade. E esse pensamento que pode ser curtinho, rapidinho, é pensar em moda. Então, a futilidade, ela também existe. E ela é importante porque ela é um mecanismo também da moda. Ela não deixa de ser uma forma de alimentar uma cadeia produtiva. Mas reduzir a moda somente a isso é muito pouco. Até porque existe uma indústria por trás fortíssima, que Poderosa. gira muito a economia e que muitas pessoas dependem dela. Então seria realmente muito superficial reduzir a moda a algo fútil. Falando em democratização ainda, Marcelo, a democratização a gente também percebe nos padrões de corpos. Então, a gente sabe que 10 anos atrás, não é muito tempo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar roupas para pessoas gordas. Né? Hoje, a gente tem muito mais opções. Olha, Ou não. vou contar uma coisa bem rapidinho. Quando eu comecei a produzir editoriais de moda, uma coisa que é meu ponto de partida era: eu quero propor algo diferente. Eu não quero pegar uma roupa da vitrine e colocar nas minhas produções. Então eu sempre fuçava nas lojas para encontrar aquilo que tinha a ver com o que eu queria passar, a informação. Tanto que, para mim, eu nunca gostei daquilo que é pronto, daquilo que já não tem mais o que falar. Eu gosto de reinventar. Ou até quando sou contratado para produzir uma revista de um shopping, por exemplo. Né? A propósito, trabalhamos juntos há muito tempo atrás. Foi assim que nos conhecemos, Foi assim que nos conhecemos. Inclusive, nós nos demos bem no começo. A gente se odiou de cara. O negócio santo não bateu. Falei, nunca mais quero trabalhar com essa pessoa mais arrogante da vida. Depois a gente virou melhor amigo. E foi super rápido, né? Porque foi na sequência. Foi um trabalho seguinte. Foi no trabalho seguinte. Que a gente sentou no carro, começou a conversar e a gente viu que a gente é muito mais em comum do que outra coisa, né? Até arrogância. Mentira, gente. Brincadeira. Vamos assim. Mas é o seguinte, quando eu produzia, no caso do shopping, você tem que seguir uma regra. Você tem a roupa que está lá tá na loja. O lojista é aquele que gosta de pegar a roupa que está na vitrine. Eu sempre falava, escuta, tem outra opção. Nem sempre você consegue, mas para explicar para a pessoa, olha, o seu cliente já passa aqui, já vê essa roupa. Vamos mostrar que a sua loja oferece uma outra possibilidade. Os mais antenados entendiam. Lógico que aqueles mais radicais não queriam. Eles querem mostrar aquilo, né? Não digo para você que todo lojista é obtuso. Mas alguns têm dificuldade de entender. Sim. Corpos. Eu produzi vários tipos, com modelos, os mais variados tipos físicos, raciais, étnicos, de gênero, inclusive. Então, produzi com uma transexual, que foi incrível o trabalho, com uma travesti, que foi incrível o trabalho. Que a primeira vez que eu vou usar uma modelo que era plus size, que a propósito é aqui de Americana, que é a Alessandra Linder, que é uma estrela, inclusive está na campanha nova da Vivo, tá? Nossa. Só para te colocar. Querida demais. O editorial foi recusado pela revista que eu trabalhava na época. E eu utilizei... Aí, serviu para quê? Foi a primeira vez que eu fiz um editorial para o Mundo Moda, porque eu publiquei no Mundo Moda e foi um sucesso, tá? Ok. A segunda vez que eu publiquei um editorial com uma mulher plus size, a revista publicou. Porque já tinha entrado na moda. Entrado na moda. Falando em moda, já tinha entrado na moda. O que é muito bom hoje em dia, tem hoje em dia assim, é que a gente está rediscutindo tantos papéis sociais, os tipos de corpos, e a gente tem que entender que todo mundo tem que
Tem que ter, encontrar o que quer vestir. Tanto que eu nunca gostei dessa coisa de consultoria de estilo, para falar, olha, você tem que usar gordo fica bem Gordo fica bem com gola alta. com gola alta, isso. que tampe, que não mostre o braço. Nunca use uma roupa muito justa, nunca use uma roupa que mostre as pernas. Eu acho isso horrível. Você usa aquilo que você gosta. Essa coisa de falar, usa cor escura que deixa você menor. Menor para quem? Para você, né? Pra sua ilusão ótima. Se você quer usar branco e você tem... Se você sabe que o seu corpo não está dentro de um padrão social, que esse padrão está cada vez mais sendo rediscutido, use o que você quiser. Você tem autonomia total de escolher o que você gosta. Se cabe no seu bolso, compre. Eu adoro pessoas que usem... que tá num padrão físico diferente do padrão normal, e ela vai de biquininho na praia. Eu acho o máximo, e tem que ir mesmo, cada vez mais, porque isso é democracia, isso é aceitar seu corpo. E a liberdade também, você poder se expressar de maneira que você se sente melhor. Exato, porque criticar, todo mundo vai criticar o gordo, o magro, o fisiculturista, o bombado, a loira. Sempre vai existir crítica para todo tipo de corpo, para todo tipo de pessoa. Então, você tem que se munir de confiança e usar aquilo que você quer usar. Ah, eu gosto de usar cor-de-rosa. Usa cor-de-rosa, pink, usa o que você quiser. Não tem essa, não. Eu acho incrível. Você, hoje em dia, você vai num shopping passear e eu vejo uma variedade de tipos assim, que eu falo, gente, olha que legal. E essa geração... As gerações de 20, de 15 de anos são tão melhores que a gente foi, porque eles são muito mais desencanados disso, estão procurando uma outra coisa, estão se expressando da forma que querem, com o cabelo que querem, com o número de tatuagens que querem, com os piercings que querem. Isso é o máximo, eu adoro. Espero que vão envelhecer, amadurecer e continuem com esse espírito de rebeldia, de encontrar quem você é e manter vivo isso em você. Dessa ruptura de rótulos, na verdade, né? Não existe mais tantos rótulos. Embora a gente tenha colocado um monte de nome para falar de várias coisas, eu acho que o processo agora, a evolução, é justamente essa ruptura. Cada um é o que é e pronto, né? É um ser individual. Eu também sou apaixonado por essa geração. Acho que eles têm uma consciência social, uma consciência de corpo, uma consciência de indivíduo que é exemplar. Assim, tenho filho adolescente e me apaixono cada vez mais por esse mundo. Jorge Marcelo, eu queria mostrar um pouco do seu trabalho como produtor de moda. Jorge fez... Aqui é um portfólio, né? Do seu trabalho. Aí quem quiser pode ir lá no Mundo Moda, falar com ele, ou no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Marcelo? Eu tenho vários, tá? Gente, mas vai olhando. Só vai eu tenho um portal também, tá, além do Mundo Moda, que é o meu portal de lifestyle, eu tenho uma homepage de trabalho, que é www.jorgemarcelo.com.br, tá? Que tem a minha história profissional, né? Não tudo, porque a primeira fase de filmes e fotos publicitárias que eu expliquei para vocês, muita coisa eu não tive acesso, mas da fase 2, praticamente está tudo aí, tá? Eu tô olhando aqui desesperadamente pro Instagram, porque falta pouco para acabar nosso ao vivo aqui, para acabar o nosso podcast, e eu quero falar muito com você sobre moda consciente. Você é autor, você desenvolve biojoias, mas antes da gente entrar no tema das suas biojoias e vindo desse tema de moda democrática, é uma outra tendência que tem surgido, que é a moda consciente. É o reaproveitamento de material, é o reuso, o second hand, que a gente chama, né? Materiais de segunda mão, a volta dos brechós com uma força total. Como que você vê isso hoje no cenário da moda? Olha, uma das coisas que eu tiro de positivo da pandemia, se é possível a gente tirar algo positivo, porque teve tantas perdas, mas foi um certo voltar a si próprio, tá? Olhar ao lado e ver aquilo que realmente te agrada. E uma coisa que eu acho super importante foi um despertar de consciência de gente mais velha que nunca te pensou, será que tudo que eu tenho no meu guarda-roupa serve para alguma coisa? Não, ia acumulando, tá?
Que aí você começou a perceber que você tinha muita coisa, né? Que tal a gente fazer doações? Que tal a gente levar aquilo que não é usado há 2, 3 anos? Aquela peça que você comprou, não serve mais. Eu vou emagrecer e vai servir. Não vai acontecer isso. Passa para frente. Doe. Vá no brechó, leve, faça doação para qualquer ONG que necessite de roupas que não é utilizado. Porque isso é um novo momento. A gente precisa entender o seguinte: quer comprar uma roupa nova? Compra. Descarte 2. Comece a adotar isso como uma regra. Eu quero comprar um vestido novo. Tá, mas eu vou usar aqui. Então vai lá, guarda-roupa, pega 2, 3 peças, descarta. Vende. Doe. Faça uma possibilidade. Porque é o seguinte: a gente tem muito tecido, muita roupa que é jogada fora. E é horrível. Além, essa questão de consciência social, não é só o descartável da garrafinha de plástico. Não é só isso. É muita coisa que a gente utiliza e do lixo que não precisa. Então, essas gerações que estão chegando com uma força muito grande, já tem essa consciência em relação ao que vestir e a sua necessidade de vestir aquilo e preocupar-se com quem produz isso. Porque não é só o fato de usar um material feito especialmente que não veio de mão de obra escrava, que isso é muito sério. Também é uma coisa que você tem que se preocupar quando você vai comprar alguma coisa, ver a sua origem. Quem produz aquilo? Tá? Quem produz tem consciência social? Tem uma discussão super séria sobre o denim, o tecido, a lavagem do jeans. Já tem um monte de histórias de poluição que é feita com descarte da água. Então, a gente tem que pensar que a gente está vivendo num mundo que é urgente pensar no meio ambiente. Nós estamos vendo experiências recentes de catástrofes ambientais que tem uma ligação total com a falta de cuidado que nós tivemos com o nosso mundo. Isso é uma realidade com o nosso planeta. Então, você pensar na função... Por que eu quero comprar 5 calças jeans, sendo que eu vou usar só uma? Compra uma só. Tá? Compra consciente. Tá? E não só roupa, na sua casa também. Eu tenho uma casa de acumulador. Para quê? Não, tem esses programas que você vê de TV... que passa o caminhão, vem 2 caminhões para jogar coisa fora. A sua casa não você tem que respirar no seu espaço harmônico, mas com liberdade, tá? Moda consciente é você voltar às suas origens. Uma coisa muito importante que aconteceu nesses últimos anos é um resgate ao feito à mão, ao artesanato. Maravilhoso. Tá? Quando eu criei uma... Posso adiantar? Claro, você deve adiantar. Você está usando, inclusive, uma peça, peça, um colar que eu fiz. Aliás, tá? eu dei uma coleção de colares, foi o Jorge que fez, que eu tenho. Então, surgiu assim, através de um descarte de um ateliê de marcenaria. Eu vi uma peça, eu olhei e falei, isso aqui rende uma história. E aí eu comecei, fui pesquisar a respeito, vi que funcionava, fui entendendo, fui pesquisando mais ainda, combinei com outros materiais, fui entender o que é os comprimentos, qual que é o que combina com a madeira, se eu vou usar só madeira única ou não, e entendi que aquilo tinha um nome, é uma biojoia, que é algo feito da natureza. Tá? Foi uma forma de me preocupar de usar uma madeira que era descartável ou uma madeira de reflorestamento, que essa minha é muito importante isso, tá? Eu uso materiais, alguns são totalmente sustentáveis, alguns nem tanto, porque eu já estou há 5 anos produzindo, tá? E aí você tem que ser criativo e produzir coisas. E aí dos colares de decoração, dos colares de pescoço, que é de beleza, a pulseiras, outros itens. E eu comecei a fazer colares de decoração, porque eu entendi que ele também é uma história interessante, porque existe um desejo de trazer um natural para sua casa, tá? Isso foi um ponto que eu achei que eu não sabia no começo como que ia ser, tá tendo uma boa aceitação, então hoje virou
junto com os meus colares para humano, a sua casa também tem um colar meu. E como você disse logo no começo, né? A moda é tudo. Sim. Então a nossa casa também tem que estar bem vestida e vestida com a nossa energia, com o nosso estilo de vida. Sim. Né? Fala pra gente um pouquinho das peças. Olha, eu tô aqui colocando todas para vocês verem, porque além de tudo isso, né? De ser sustentável e tudo mais, são peças realmente lindas que você mistura materiais. Sim. O que é incrível. Ó, E que combina com tudo. Não tem nada que não dê certo com a roupa que eu tô. Eu tô com uma roupa super estampada, que é de brechó, inclusive. Sou super a favor da moda sustentável. É lindo lá isso. da Laurens, que é ele chama Laurens Consumo Consciente. E olha só, eu troquei 3 vezes de colar e combina com tudo. Porque, né, tem que segurar o estilo. então, são peças únicas, tá? Eu tenho um controle de numeração. Olha de que quantas... exclusivo! Tô me sentindo aqui, Pois como é. Como é que você falou? Alta costura? O Haute Couture, que é uma peça única, feita à mão, com todo o cuidado possível. São peças feitas com uma forma de dar uma ideia de estilo. Eu sei que não é qualquer pessoa que entende, lógico. A gente vive num mundo de gente que adora folheado, e tá tudo certo também, a vida é assim. E que adora copiar? Que adora copiar. E, então, as minhas peças são feitas assim. Você não vai encontrar... hoje eu trabalho com madeira e o que você acabou de pegar chama-se... É uma casca de subipiara. É o quê? Subipiara, que é um descarte de uma casca de árvore. E isso é o que exatamente? Eu uso isso onde? Né? Você pode colocar isso na sua mesa. É um adorno para mesa de... isso. É um adorno para mesa de decoração, mesa de centro. Posso usar na porta, assim, sua estante, na porta? Pode sim. Gente, é esse também... Olha esse. Tá? Ele pode colocar numa mesa de jantar, ou numa estante, no aparador. Isso! Pois é. É sempre resgatando o natural, o artesanal, o conceito do que era feito no passado, que foi se perdendo muito nos últimos anos. Como que foi pra gente finalizar? E, nossa, tinha... Gente, tem uma pauta aqui que dava... Eu falei pra você, né? Umas 5 horas tranquilamente de podcast e a gente ia manter a audiência, porque não caiu da audiência, tá? Não caiu acho que é a primeira vez que isso acontece. Como que é empreender depois de um tempo de carreira? Tô com X anos, a gente vai falar sobre, né, quantos anos. Mas depois de um tempo de sucesso na carreira, de produção de moda, aí eu resolvi empreender numa área que é muito nova, que é completamente inovadora e difícil, que é o artesanato. Tudo muito complicado, né? Você tem um processo você tem que ter criar uma boa rede de contatos, de pessoas que pensam e que gostam do que você produz, né? No começo eu tinha um pouco de medo, falar quem que vai usar. Aí eu lembro que as minhas primeiras clientes, né, quando eu fiz um bazar e compraram, eu olhei para ela, eu olhei, gostei da roupa, falei, eu vejo como uma minha cliente, e foi legal porque realmente ela era sem eu imaginar quem ia ser, ela realmente apareceu. E aí criou-se, hoje eu sei quem que usa. Quem usa são pessoas que têm o estilo, são pessoas que têm uma preocupação com ter uma peça diferente, uma peça feita que tem uma história ali por trás. Empreender não é uma coisa fácil, né? Tem todo um processo que você tem que aprender como que você divulga, ou que você quer trabalhar, formas de você fazer que a peça chegue ao seu público final, nem sempre é muito fácil. Aí eu fui criando algumas parcerias com algumas lojas. Eu tenho uma cliente de Ubatuba que compra minhas joias de pessoas, né? As minhas biojoias de pessoas, de humanos, já há 4 anos. Então, assim, o segundo ano que ela comprou, eu fiquei super feliz. Esse ano que ela voltou a comprar, depois de 3 anos, a 4º ano, eu fiquei mais feliz ainda. Eu me emociono muito ainda com isso. Todas as minhas clientes, quando elas me mandam foto ou da peça na casa, ou em si própria, eu vejo como elas estão felizes. Eu sou uma pessoa que eu me emociono muito, porque eu entendi que ela gostou do que eu fiz. Então, ali eu vejo que o trabalho que eu executei
tem uma aceitação, tem uma emoção, porque cada uma dessas peças tem uma emoção que se conta ali, tá? Então, para mim, isso é muito importante. É uma obra de arte. Para mim, Obrigado. toda peça que é feita com esse carinho, com esse amor, com essa paixão e com essa criatividade, só um artista pode fazer isso. Né? Não adianta, se você der na minha mão uma madeira, eu não vou saber nem juntar, né? Então, é uma obra de arte. Eu fico muito feliz de ver a evolução, porque eu acompanhei a sua evolução e queria muito que você falasse como as pessoas te contatam, quais são as suas redes. Eu quero comprar, eu quero conhecer, você vende também para lojista, né, Marcelo? Vendo, faço preço diferenciado para lojistas. Eu fui aprendendo aos poucos como precificar, que não é uma coisa muito fácil. Na verdade, eu ainda estou aprendendo, tá, gente? Não acho que eu já aprendi, não. Ainda estou aprendendo. Ó, só uma informação rapidinha. Essa sua peça que você está usando, ela é número 1.200 alguma coisa, Olha. tá? Isso significa o quê? Que eu já fiz essa quantidade de peças, né? Então, assim, hoje eu trabalho muito com o Instagram. O meu Instagram das minhas biojoias chama-se Foi o Jorge que Fez, tá? Tem lá, tem as formas de como faço para chegar às suas mãos, se você mora em outra cidade, ou se você mora próximo. Você vende para o Brasil inteiro. Vê no Brasil inteiro, Ou tranquilamente. até fora do Brasil. Ou, olha, eu tenho duas amigas que moram fora, eu já falei para elas que elas têm que arrumar um espaço para vender minhas peças lá fora, tá? Mas você pode enviar. Hoje o céu é o limite, né? Com certeza, com certeza. Marcelo, nosso tempo acabou. Agradeço demais pela sua presença, por todas as histórias, por todo o seu conhecimento. O Marcelo veio de Campinas para cá, só para vir aqui na Rádio Azul hoje, para dar essa entrevista, para a gente bater esse papo super gostoso. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou super feliz. Torço muito para o seu programa, o seu podcast já está assim numa estrutura que tipo, uau, que bacana, que legal. Meus parabéns e realmente muito obrigado. Falando nisso, se você quiser patrocinar o podcast, você pode, assim como a Platina faz. Fazendo o merchan do dia e passando para agradecer pela sua presença, por ter ficado com a gente até o final. Lembrando que quinta-feira o vídeo completo estará no YouTube da Rádio Azul. Até semana que vem.